Meu amante me ligou dizendo que o meu marido tinha ligado pra ele pra poder fazer uma proposta. E eu fiquei extremamente ofendida e chocada com a proposta dele. Eu era casada há 7 anos com o Jurandir, que eu amava. Só que o meu Jurandir, ele tinha um querido de um problema que me prejudicava. Na verdade, ele tinha 2 problemas que me prejudicavam muito, né? Ali na questão do engenhamento. E eu casei com ele, eu era mocinha, né? Porque ele falou pra mim que queria esperar, que ele também era, que ele fazia questão. Mentira, ele não era. Só que ele não queria que eu descobrisse o que eu iria descobrir. Que na verdade eu tô pensando bem aqui, eram 3 problemas. Ele não tinha varinha de Hogwarts muito avantajada, mas aí não era um problema tão grande. Na verdade era um problema não pequeno. Enfim, não era um problemão, não era o principal. Porque a gente sempre pensa que, né, é tamanho do documento, se esforçar tranquilo. Beleza. Aí esse era um dos primeiros problemas. Depois disso, eu descobri que ele não durava quase nada. Tipo assim, gente, conectou, tchau. Conectou, tchau. Era, tipo assim, absurdo. E não era sempre que ele funcionava. Então, tipo assim, a nossa vida de furiafação era uma tragédia. E eu tentei durante 8 anos, eu fui guerreira. Eu tentei, falei pra ele procurar um médico, falei pra ele fazer tratamento. Tentei camisetas que ajudavam nisso, naquilo. Mas, tipo assim, era crítico. E ele começou a literalmente não funcionar mais. Acho que ele foi desanimando, sabe? E ele já tava 8 anos casado comigo. Ele ficou naquela de tipo assim, eu já tenho esposa, não preciso tanto assim. E começou a ficar cada vez mais, cada vez menos a nossa furiafação. Aí eu falei, vou ter que botar um pá de chifre na cabeça dele, porque não tá tendo jeito. Eu gosto dele, peço pra ele se esforçar, ele não se esforça. Peço pra ele fazer um tratamento, ele não quer fazer. Então eu desisti, comecei a botar chifre nele, caí, ficava elas por elas e tudo tranquilo. Eu comecei a arranjar vários amantes, até que eu cometi o erro de começar a ficar com o marido da minha irmã. Irmã essa qual eu não tinha nenhum tipo de relação. Eu não me dava bem com ela. Eu comecei a ficar com ele, que eu conheci ele numa boate da vida, que eu saía muito com as minhas amigas, que meu marido deixava eu ter toda a liberdade. Eu conheci ele e não sabia que ele era marido da minha irmã. Eu só descobri depois que eu já tava ficando com ele, tipo, muito tempo. E assim, eu não tinha relacionamento com a minha irmã, a ponto de eu nunca ver ela. Ela morava, tipo assim, em outra cidade. E ele fugia dessa outra cidade pra poder ir pra essas baladas, pra poder botar chifre na cabeça dela. Só que o problema é que a minha mãe quis fazer uma aproximação entre a família. E aí começou a dar M. Curte como é pra parte 2 da blogueira. Porque foi assim que eu descobri que eu tinha como amante o marido da minha irmã, com essa aproximação que a minha mãe quis fazer. Aí o que a minha mãe fez? Um belo domingo, ela convidou toda a família pra poder almoçar, falando que a minha irmã não podia mais ficar brigada, porque a gente tinha brigado há anos atrás. Tinha, tipo assim, 5 anos que eu não falava com a minha irmã, ela tinha se mudado, eu não tinha notícia dela, não tinha rede social, não tinha nada. Tipo, ela sumiu. Só minha mãe tinha contato com ela. Nós brigamos na época porque ela tinha roubado um dinheiro meu, né? A gente tinha feito uma sociedade e aí ela acabou me roubando mesmo, faliu a empresa que a gente tinha e eu não falava mais com ela. Ou seja, eu não tô tão errada assim também não. Mas enfim, aí chega nesse domingo, nós fomos todo mundo almoçar na casa da minha mãe, eu fui com meu coração aberto, pronta pra poder perdoar a querida, sabe? Falando, Senhor, se for pra perdoar, me mande um sinal, vamos ver como é que vai ser. Fui. Quando eu cheguei lá, eu dei de cara com esse querido que era quem? O Jurandir, vulgo meu amante, com o meu marido. Só que, tipo assim, eu tava com meu marido, ele tava com a minha irmã, a gente fingiu que não se conheceu, eu vi a minha cara de susto, tipo, eu olhei pra ele, vi a cara dele de susto, imaginei que eu também estava com cara de susto, ele me mandou uma mensagem, depois a gente conversa, e ali, a gente, como se nada tivesse acontecido, eu meio que não falei com a minha irmã, falei que isso ia demorar, que a gente tinha que ter o tempo, ela me pediu perdão, não sei o quê. Até aí tudo ótimo. Assim que eu cheguei em casa, o meu amante mandou mensagem, porque, gente, eu tava ficando com ele já tinha muito tempo, falando que a gente precisava conversar e tal. A gente marcou e foi se encontrar. Fomos e conversamos. E aí ele me explicou, né, tudo que acontecia. Falou que a minha irmã era muito seca, que ele gostava dela, mas que ela não parecia gostar dele, que ela não representava, por isso que ele procurava outros. E era basicamente o mesmo motivo que eu procurava outros. Nisso a gente conversou e resolveu continuar ficando sem contar pra ninguém. Só que aí, esses almoços de domingo que a minha mãe tava fazendo pra reconciliar, começou a ser mais frequente. Eu comecei a ver minha irmã com mais frequência. E a minha mãe inventou de juntar a família dele com a nossa família, pra ela conhecer a família dele, porque ela ainda não conhecia, ela só falava com a minha irmã por telefone, não sei o quê. E aí teve um grande almoço, né? A família dele foi, a gente conheceu todo mundo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Todo mundo virou amigo, a minha relação com a minha irmã tava mais ou menos, sendo que a gente tinha esse segredo que eu ficava com o marido dela. Nisso a gente foi pra casa, se passaram 3 dias e o meu amante me mandou uma mensagem
falando que precisava falar comigo e que era sobre o meu marido e que meu marido tinha ligado pra ele pra poder fazer uma proposta e que ele estava em choque. Gente, não, meu marido não gostava de homem, não era isso, não sei o quê. Mas quando eu falei, não, vou me encontrar com você. E quando eu cheguei lá, que eu encontrei ele, que ele me mostrou a ligação, porque ele gravou, eu fiquei em choque. Eu só acreditei porque eu escutei o meu marido falando. Depois comento mais três da blogueira. A minha mãe fez um grupo de família, né? Então tava o número ali de todo mundo, tava o contato ali de todo mundo, até que tava, tipo, dando certo. Quase ninguém falava, era aquela coisa, bom dia, boa tarde, boa noite e tal. Até que o meu marido simplesmente ligou pro meu amante. E aí o meu amante, vulgo meu cunhado, achou que era alguma coisa relacionada a nós dois e ele achou melhor gravar. Então quando ele viu que era ele que tava ligando, ele começou a gravar a conversa. E aí logo ele me ligou e falou que precisava me contar. Quando eu cheguei lá, a gente se encontrou num carro, ele falou, olha, eu preciso contar aqui pra você uma situação que tá acontecendo, o seu marido me ligou. Ali, amor, já comecei a me tremer todo dia assim, falando, pronto. Ele descobriu, ligou pro meu amante, lascou, ele falou, fica calma. Ele não descobriu da gente. Eu falei, ué, então o que ele quer? Eu comecei, então, sei lá, ele quer marcar um fute, quer um churras com um querido, virar um amigo, sei lá. E aí ele falou, ó, vou dar play pra você escutar. Gente, o marido da minha irmã tinha uma irmã, né? Eles tinham família e tudo mais, ele tinha uma irmã. Só que essa irmã dele tinha 13 anos. Ou seja, ela era uma criança. E o meu marido ligou pro meu cunhado dizendo que a irmã dele tinha dado umas olhadas pra ele, que ela pareceu estar interessada nele e perguntou quanto ele cobrava, meu cunhado, o meu amante, o cunhado cobrava, pra poder ajudar ele a ficar com a irmã dele que só tinha 13 anos, sendo que o meu marido tinha quase 40. Na ligação, o meu querido amante, né, começou a discutir com o meu marido, falando que ele era um pedô, que não sei o que isso era um absurdo pra ele tomar vergonha na cara dele, que a irmã dele não tinha olhado nada, que não sei o que. E aí ele começou a falar, cara, calma e tal, coisa de homem, achei eu podia ter confundido e tal, só queria dar uma vida boa pra ela, pra caso ela me quisesse, não sei o que, mas tudo bem, deixa pra lá e tal. Mas se você quiser falar pra ela e ela aceitar, você me procura, mas mantém no sigilo, sabe que eu sou casada, coisa de homem e tal, não sei o que. E aí ele me mostrou, porque ele não ficou, não é nem a questão da traição, mas ele ficou assustado, porque a irmã dele era uma criança. E aí eu fiquei extremamente ofendida, porque pela traição, e fiquei extremamente chocada do meu marido estar interessado numa garota de 13 anos que era uma criança. Só que assim, ele não funcionava. Ele não durava muito. A varinha de Hogwarts dele não era lá grandes coisas. E ele tava querendo a menina? Não entendi. Só que aí veio a problematização da garota ser uma criança. E aí eu comecei a suspeitar de um negócio. Falei pra ele, tudo bem, que eu ia pra casa, pedi pra ele me mandar esse áudio. Ele me mandou. E eu falei, olha, eu não vou contar pra minha irmã que a gente tem um caso, mas em relação ao meu marido, eu vou chutar o balde, porque não tem como eu fingir que isso não aconteceu. E não vou falar que nós temos nada, eu vou falar que você me mandou, porque você ficou assustado com ele querer uma menina de 13 anos. Ele concordou e eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, ele tava em casa, meu marido, eu falei, a gente precisa conversar. E ele tava assustado. Porque tinha sido recente que ele tinha falado com o meu querido, do meu amante. Ele tava com o toba na mão, que não passava nem Wi-Fi, com medo do cunhado me contar. Eu cheguei e falei, agora que você me explica isso aqui. Dei play no áudio e ele começou a ficar pálido. Eu nem terminei, nem deixei, tocar tudo, porque era grande. Só tirei e falei, e aí? E aí ele começou a chorar, falando que ele gostava de meninas mais novas, que ele se arrependia muito de ter me traído, que não sei o quê. Ele não via problema em a menina ter 13 anos. E eu falei, você tem noção que a menina só tem 13 anos, que isso é pedô, que não sei o quê. Comecei a falar, ele falando que não, que 13 anos já era idade suficiente pra saber o que queria e o que não queria, que a menina tava olhando pra ele, que não sei o quê. Eu entendi aquilo como pedô, beleza que eu não prestava, mas ele pelo visto não prestava menos ainda. Só que ele não falava comigo direito porque ele gostava de menina mais nova, então ele não sentia atração por mim. Eu me separei, terminei com ele, me separei, fui embora pra casa dos meus pais. Continuo me relacionando com o marido da minha irmã, às vezes ou outra, assim, quando dá. O pai do meu amante deu uma coca no meu marido, pelo que ele, né, insinuou em relação à filha dele de 13 anos, que nunca olhou pra ele. Ele se mudou, porque ele ficou mal falado pela cidade toda, e eu nunca mais soube notícia dele. A filha do meu marido me deu um vídeo de presente de aniversário. E não satisfeita em me dar, ela resolveu colocar na minha festa de aniversário. Então, assim, foi um caos. O que eu achei que era um videozinho fofinho, bonitinho, porque ela gostava de mim, virou puro suco do caos. Quando a minha filha tinha 13 anos, eu acabei descobrindo uma traição do pai dela. E eu me separei e, gente, eu sofri muito. Eu gostava muito do pai dela. Eu tentei perdoar a traição, só que eu não consegui. Fiquei com ele 2 meses depois de eu ter descoberto, mas eu não conseguia, não tava feliz, pedi pra ele ir embora, me separei. Eu fiquei 4 anos sofrendo. A minha filha tinha 13 anos.
Quando ela tava com 17 anos, eu tinha saído da minha cidade, ido morar em outra cidade. Comecei um emprego e acabei conhecendo um rapaz. Só que ele já tava pra ser demitido, ele tava cumprindo um aviso prévio. Ali a gente acabou pegando contato, porque a gente criou uma amizade muito grande. Pegamos o contato um do outro e começamos a conversar. Ele era mais velho que eu, né? Ele já tinha sido casado, mas a esposa dele havia falecido. Ele tinha uma filha que tinha mais ou menos a mesma faixa etária da idade da minha. A gente começou a conversar, saímos pra jantar, começamos ali a ter uma relação, a dar uns beijinhos aqui. Levamos as meninas pra se apresentar, elas super se adoraram. A gente decidiu começar a namorar, os anos foram se passando. Quando a minha filha tava com 19 anos, nós fomos morar juntos. Nós 4. Eu, ele, a filha dele e a minha filha. Só que quando a minha filha tinha 18 anos, ela começou com uma rebeldia que eu não entendia dela. Que ela fez 18 anos e aí ela achou que ela podia mandar no próprio nariz dela. Sendo que ela não trabalhava, eu que sustentava, só queria que ela estudasse. Só que ela começou a sair, começou a fazer um monte de besteira. Eu não podia falar não pra ela, que ela falava que ela era maior de idade. Minha relação com a minha filha, que era uma maravilha, virou um caos. Virou um puro suco do caos. A minha filha mal falava comigo. A gente foi levando as coisas, a minha filha entrou na faculdade. E quando eu fiz 40 anos, eu resolvi fazer uma festa. Porque era 40 anos, eu queria uma festa bem grande, né? Muito, muito grande. Fiz tudo, contratei buffet, isso e aquilo. Chamei toda a minha família, a família dele. Virou aquela festa enorme. E a minha relação com a minha enteada era maravilhosa. Ela me tinha como mãe. A festa foi rolando, começou a chegar os convidados e tal. Quando foi dando tarde da noite, a minha enteada chega pra mim e fala que precisa me dar um presente. Eu tinha colocado aqueles negócios de telão pra poder ficar passando foto minha, vídeo, momentos assim da minha vida. E ela me deu um pendrive e falou que era um vídeo que ela havia feito pra mim, com muito amor, que não sei o quê, mas que ela iria passar pra todo mundo ver. Falei que tudo bem, ela foi lá, começou a colocar o vídeo. Gente, quando o vídeo começou a passar, curte e comenta a parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Quando ela foi lá pra poder botar o vídeo, eu achei que era um vídeo fofinho, né? De momentos nossos, nós tirávamos muito fotos, assim, família. E aí ela falou pra mim que ela queria me dar aquele presente que ela tinha feito com muito amor. Ela me abraçou e pediu desculpa. Ela falou, me desculpa, mas eu acho que você precisa saber. Ali eu já dei uma estranhada, já olhando pra cara dela, ela falou isso e saiu. Tava todo mundo sentado, tava naquela hora assim, que tava todo mundo confraternizando, passando buffet. E aí ela falou, gente, parou a música, eu vou passar um vídeo aqui, em homenagem à minha madrasta e tudo mais, gosto muito dela, não sei o quê. Ela foi lá, colocou o vídeo. Quando o vídeo começou, era simplesmente um vídeo explícito, totalmente explícito da minha filha com o meu marido. Eles estavam furanfando no meu quarto. E passou um vídeo, passou outro vídeo. Era vários assim, trechinhos, vários pedacinhos na sala, no quarto dela, na cozinha. O meu marido tentou avançar na minha enteada pra poder tentar tirar o vídeo, berrando, falando, não acredito que você fez isso comigo. Eu, assim, fiquei em choque olhando pra cara da minha filha. E a minha filha estava sentada, ela ficou. A minha enteada veio na minha direção, começou a gritar e falando, olha, me desculpa, mas eu precisava te contar, eu não aguentava mais eles te enganando debaixo do seu teto, debaixo do seu nariz e você não prestando atenção. Eu tentava falar com você, mas ele sempre me impedia, ele não deixava. Eu já estou sabendo há muito tempo. Ele fica me pra não contar pra você, mas eu te tenho como uma mãe, eu não acho justo, então eu resolvi fazer isso. Ela começou a dar a explicação ali porque que ela tava botando o vídeo pra todo mundo ver e não me contando. Ela falou que ficou com medo de me mostrar e eu ou não acreditar nela ou perdoar ele e ela acabar se lascando, então ela preferiu que todo mundo soubesse, porque na cabeça dela aquilo ali ia virar um escândalo tão grande que eu não ia perdoar. Então, ao mesmo tempo que ela tava me contando, ela estava se reservando. Só que ela já era maior de idade também, ela já estava querendo sair de casa, já tinha conversado comigo sobre isso. E eu acho que esse foi o pontapé dela. Ela ia sair de casa, mas ela iria me contar o que estava acontecendo. E aí ali ela falou que elas tinham um quarto juntos, né? E que ela tava saindo de madrugada, minha filha, do quarto, e ela tava achando isso muito estranho, e começou a fingir que tava dormindo, seguiu a minha filha e descobriu que eles estavam tendo casa, e dali ela começou a instalar um monte de câmerazinhas em casa e filmou tudo pra poder me mostrar. A minha filha começou a ter essa relação com ele desde que ela tinha, acho que 17 anos, um pouco depois que a gente foi morar junto, só que ninguém sabia, nem eu, nem minha enteada, nem ninguém sabia. E assim que ela descobriu, com a minha filha já com 19 anos, mais ou menos 18, 19 anos, ela me contou. Por isso, essa rebeldia, por isso a minha relação com a minha filha foi por água abaixo, porque a minha filha estava apaixonada por ele. Ela queria ficar com ele. Obviamente que virou aquele caos, né? A minha família ficou em choque, eu fui pra cima dele e virou aquela confusão. Quando eu fui falar com a minha filha, ela falou que era isso mesmo, que estava apaixonada por ele e já tinha muito tempo que ela pedia pra ele me largar pra ficar com ela. No fim, eu me separei. A minha filha, ela nunca me pediu perdão, ela falou que fez e faria de novo. A minha filha e ele foram morar juntos, eu não tenho mais contato. Atualmente eu moro com a minha enteada, né? Ela decidiu não sair mais de casa, decidiu continuar morando comigo. E essa foi a maior traição da minha vida.
Eu descobri pela fatura do cartão de crédito que meu marido estava sustentando a minha sobrinha e a amiguinha dela. E aí eu fui procurar saber o que estava acontecendo. Quando tudo aconteceu, a minha sobrinha estava mais ou menos com uns 17 anos, mas não foi ela que me chocou. Um dia eu cheguei em casa e meu marido estava extremamente nervoso falando no seu fone dele. E ele falava, não, isso é inadmissível, eu não tenho como, eu já peguei um monte de coisa, já comprei um monte de coisa, já paguei um monte de coisa e tal. E eu em pé escutando. Quando ele virou, que ele me viu, ele ficou pálido. A alma dele foi com Deus. Ele desligou o telefone correndo, eu falei, querida, tudo bem? O que tá acontecendo? Ele falou, não, meu problema no trabalho e tal. Meu marido trabalhava numa empresa, ele era gerente de uma empresa, então ele era responsável por muitas coisas. E ele falou que tava tendo um problema lá no trabalho dele, não sei o que, e eu acreditei. Meu marido, ele ganhava bem, sabe? E aí, esse foi o primeiro ponto onde eu comecei a desconfiar que tava acontecendo alguma coisa. Com o decorrer do tempo, começou a literalmente faltar coisas dentro de casa. A vida que nós tínhamos começou a dar-lhe uma alterada. Começamos a não conseguir pagar uma conta ali, uma conta aqui. Começou a faltar isso aqui e ali. Ele não tinha dinheiro pra sair, ele não tinha dinheiro pra isso, ele não tinha dinheiro pra aquilo. E eu comecei a achar estranho. E ele começou a falar pra mim que tava tendo uma crise na empresa, né? Que ele tava ganhando menos, que não sei o quê. Só que, gente, ele era CLT, carteira assinada, né? O salário dele era o mesmo por um bom tempo. Como assim, do nada, alteraram o salário dele? Isso nem pode se fazer. Ele recebia, então não era falta de salário. Eu só não sabia pra onde estava indo. Só que aí homem é o quê? Homem é jumento. Homem é burro, porque nós tínhamos conta em conjunto. Nosso cartão de crédito era junto. Basicamente, eu tinha um, ele tinha um, mas no final era tudo junto. Aí eu pensei, segunda-feira eu vou no banco, vou puxar a fatura e quero ver se ele tá gastando com alguma coisa, se tá acontecendo alguma coisa. Só que aí, isso era tipo assim, findes. Eu ia na segunda. No findes, a minha avó chamou a gente pra poder ir pra um churrasco que ela ia fazer do aniversário dela e a gente foi. Nisso, a minha irmã foi e levou a minha sobrinha. E a minha sobrinha estava ostentando toda feliz um iPhone que ela tinha ganhado. Um iPhone de última geração. Eu fiquei, ué, a minha irmã não tinha condições de comprar aquele iPhone porque ela vivia me pedindo dinheiro emprestado. Eu fui conversar com a minha irmã e minha irmã disse que tinha comprado e tal. Só que eu notei que a minha irmã tava bem abatida, sabe? Tava bem assim no cantinho dela. Tranquilo, teve o churrasco, eu com aquilo na cabeça. Na segunda-feira eu levantei e fui pro banco. Curte, comentou a parte 2 pra ajudar a blogueira. Fui eu, linda e bela, no banco, pedi a fatura, né? Eu era tão responsável quanto ele, então eu tinha acesso. E aí me deram toda a fatura do cartão. E eu vi, porque assim, a gente pagava separadamente, porque eu não olhava isso. Eu pagava o meu, trabalhava, tinha o meu dinheiro, trabalhava o meu, não gastava muito, e ele pagava o dele. Só que a gente sempre combinou de não gastar muito em cartão. E o nosso cartão, o limite era muito alto. Aí fui olhar a fatura e, gente, pasmem, não tinha um iPhone. Ele não comprou um iPhone, ele comprou 2 iPhones. Estava parcelado em 88 mil vezes, mas ele comprou 2 iPhones. Tinha compra em loja. Tinha compra em loja, assim, de bijuteria, eu não sei o que era aquilo. Em alimentação, mas, tipo assim, tipo iFood, essas coisas assim da vida. Tinha em loja de sapato, loja de roupa, loja de joias, supermercado, isso e aquilo. Tipo assim, besterol. E o que me fez desconfiar é que tinha uma loja, né, que eu pesquisei, que era de materiais, e tipo, materiais escolares, onde ele gastou um bom dinheiro naquilo. Eu fiquei encucada com aquilo. Falei, ué, que coisa estranha. E aí eu lembrei que a minha sobrinha tinha comprado um iPhone. Aí fui na rede social da minha querida sobrinha e vi que ela postou uma foto com uma amiguinha dela. E falando, olha os nossos iPhones. Tipo assim, coisa de adolescente, olha que os nossos iPhones, as duas com o mesmo iPhone, igualzinho. Na hora, gente, eu pensei, não é possível. Na minha cabeça eu já falei, tá acontecendo alguma coisa, talvez o meu marido esteja pegando a minha sobrinha e esteja sustentando as duas. Mas aí eu lembrei da ligação, que ele tava extremamente estressado. E se ele tivesse um caso com ela, ele não ia tratar ela assim. Fui diretamente pra casa da minha irmã com a fatura, pedi pra conversar com ela, sabia que as duas estavam na escola e falei, irmã, olha só, eu não quero te assustar, tá? Eu já tava nervosíssima, mas eu tô achando que tá acontecendo alguma coisa entre o meu marido e a minha sobrinha, sua filha, né? Porque olha aqui, essa aqui é a fatura do cartão dele, ele tá gastando muito dinheiro, tá faltando lá em casa, a sua filha tá com um iPhone novo, ele comprou 2 iPhones, a amiguinha dela também, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô entendendo. E aí ela deu uma de ofendida. Não, o iPhone foi eu que comprei? Você tá querendo dizer o quê? Que a minha filha está dormindo com o teu marido, que foi eu que comprei? Fez todo um caos falando que tinha sido ela. E aí eu fiquei, cara, se foi ela, então não faz sentido, eu quero saber de onde ele tirou esse iPhone aqui. Tudo bem, briguei com a minha irmã, ela discutiu, falou que não, ficou super na defensiva. E eu fui embora atrás do meu marido. Quando eu cheguei em casa, Jurandir já estava em casa, eu fui questioná-lo, voez, o que era aquilo. E aí ele falou pra mim que o chefe dele tava usando o cartão dele, né, que não era dívidas dele, que era da empresa dele, que não sei o quê. Eu falei, então por que tá faltando as coisas aqui dentro de casa? E aí ele falou pra mim que tava ganhando pouco, que a empresa tava em mais lençóis, que não sei o quê. Foi me dando uma desculpa atrás da outra. Se você parar pra poder pensar, fazia sentido. Só que aí não fazia tanto sentido assim,
porque o chefe tá com as empresas em mais lençóis. Comprou 2 iPhones, um monte de joia, de sapato, de loja de C&A, disso, aquilo. Tem alguma coisa de errado? Falei que tudo bem, então, que eu acreditava nele. Mandei uma mensagem pedindo desculpa pra minha irmã por ter ofendido a filha dele. Esperei durante dormir e fui olhar o telefone dele. Eu olhei o telefone e, obviamente, não tinha nada. Só que por força do destino, que eu já falei pra vocês que Deus é com quando vocês não acreditam em mim. Por força do destino, na hora que eu desbloqueei o telefone pra botar de bater travesseiro de novo, que ele dormia com o bagulho de bater travesseiro, chegou uma mensagem da minha sobrinha. Aí eu fui, peguei o telefone, desbloqueei de novo e fui ler. Aí ela falou as seguintes palavras. Querido tio, amanhã eu vou no shopping com a minha amiga e nós queremos o cartão. Se não, o senhor já sabe, vou contar tudo pra minha tia. Na hora que eu vi, eu levantei ele mesmo, na hora mesmo, era tipo assim, meia-noite. Levantei, botei uma roupa e fui diretamente a pé andando pra casa da minha irmã. Quando eu cheguei lá, a situação era 3 vezes pior do que vocês possam imaginar. Cheguei eu na casa da minha irmã, meia-noite, galera. Eu não ia esperar até de manhã pra descobrir o que ela tinha que contar pra tia. Eu era tia, eu queria saber. Toquei a campainha, minha irmã veio meio sonolenta, falou o que foi, o que tá acontecendo, pensou que tinha acontecido alguma coisa. Eu com o telefone e com a mensagem, olhando bem pra cara dela. Cadê tua filha? Quero falar com ela. Não, que não sei o que você tá ofendendo a minha filha, que é isso, que não sei o que, isso é um absurdo você pensar isso, a gente é da sua família. Eu com o telefone, cadê tua filha? Cadê tu? Chama a tua filha. Só que aí ela escutou. Ela escutou e veio, o que tá acontecendo? Eu falei, o que você tem pra contar pra tia? Que você tá pedindo o cartão de crédito do tio, falando que se não vai contar pra tia. O que foi? Conta pra tia, a tia tá aqui. Ela começou a gaguejar, começou a ficar nervosa, começou a olhar pra cara da mãe dela assim, sem entender o que tava acontecendo. Começou a falar que era uma brincadeira, que não sei o que. Eu falei, brincadeira não, tá faltando coisa lá em casa, você tá ganhando um monte de coisa com iPhone, que não sei o que, a sua amiguinha também. Eu vi na sua rede social, comecei a falar um monte de coisa. Isso assim, elas nem me deixaram entrar. Quando você pensa que não, chega a cereja do bolo. Quem era a cereja do bolo? Jurandir, que acordou, não achou o telefone dele, ligou mais um, veio atrás de mim. E olha que coincidência da vida. Ele veio diretamente pra casa da minha besta, da minha irmã. Irmã que vivia na minha casa, que eu ajudava, que eu dava dinheiro, que eu ajudava a cuidar daquela criança lá, que eu limpei a bunda dela. Eu comecei a berrar, falando que era pra me explicar o que tava acontecendo. Ele começou a falar que era uma brincadeira, que não sei o que ela mandou brincando e tal. Eu falei que tinha ido no banco, eu já tinha visto a fatura, o que tava acontecendo, o porquê, que ele tava me escondendo, o que ela tava me escondendo. E a minha sobrinha calada não falava nada. Começou a rolar uma briga, porque nitidamente estava acontecendo alguma coisa. A minha sobrinha pegou o celular dela, falando que ia ligar pra polícia. E aí eu lembrei, ele apagou a conversa, mas ela pode não ter apagado. Quando ela pegou o telefone, que ela desbloqueou pra ligar, eu peguei o telefone dela, ó, saí correndo. Gente, eu corria tanto. Meu marido correndo atrás de mim, minha sobrinha correndo atrás de mim, e eu correndo. Consegui ir pra casa, me tranquei dentro do quarto, e ele batendo na porta, minha sobrinha batendo na porta. Chegou minha irmã, mais esbaforida, né? Chegou também batendo na porta, dizendo que podia explicar, que eu não sei o que, não sei o que. E o telefone da minha sobrinha desbloqueado, que eu não sabia a senha, mas eu vi ela desbloqueando. E aí peguei e saí correndo. Peguei, fui nas conversas do WhatsApp dela e vi. Vi as conversas dela com a amiguinha, e vi as conversas dela com o meu marido, e vi as conversas dela com a mãe dela. Ela não tinha apagado nenhuma das 3. Basicamente, resumidamente, com um resumão aqui pra vocês, a minha irmã estava pegando meu marido. A minha sobrinha chegou mais cedo da escola junto com a amiguinha, pegou os dois furenfando, gravou a furenfação, mandou para uma terceira amiguinha que elas confiavam, não falaram nada, e no dia seguinte foram falar com o meu, no caso, marido, ele a me contar, dizendo que tinha um vídeo, mostrou o vídeo, não sei o quê. E aí elas não estavam tirando dinheiro só do meu marido, elas estavam tirando dinheiro também da minha irmã. E era isso, ele basicamente estava dando tudo que ela queria, a minha irmã também estava dando tudo que elas queriam pra não me contar que eu era cornona. Saí do quarto com o telefone na mão, avancei na minha irmã, mas a gente começou a brigar e eu fui dando uma peidando, dando. Virou aquela confusão, os vizinhos vieram pra poder acudir. A minha mãe escutou toda aquela confusão, que morava todo mundo perto, veio, e aí a minha mãe começou a escutar o que tava acontecendo, porque eu tava gritando, berrando. Minha mãe começou a passar mal, desmaiou, a gente teve que levar minha mãe pro hospital. Em respeito à minha mãe, eu parei a briga, levei a minha mãe pro hospital. Passou-se todo aquele susto, a minha mãe ficou bem, me separei do meu marido, não falo mais com a minha irmã nem com a minha sobrinha, e foi isso, meu chifre. A avó do meu marido falou no meio da ceia de Natal que não sabia por que os netos dela só gostavam de mulheres gordas. E aí eu respondi ela, porque você sabe qual é o mal da pessoa idosa? É que ela acha que pode falar o que ela quer e que ela não vai escutar. E comigo não, amor, é toma lá da cá. Ela falou em plena ceia de Natal, eu comendo meu peru, eu respondi ela também em plena ceia de Natal. Essa senhora abençoada de Jesus tem 4 netos. 4 netos que ela mesma criou, né? Foram parido por chocadeira, a mãe não quis, deixou com a mãe, então foi a avó que criou. E aí era aqueles netinhos criados com voz.
Os 4 netos dela se casaram com mulheres gordas. E eu era uma delas. Sendo que quando eu conheci o meu marido, ele era magrelo, né? E aí ele casou, acabou engordando, porque, gente, casamento é isso. Ele vivia na farra, ele vivia vivendo a vida loucamente, entendeu? Cachaça de segunda a segunda. Casou, aquietou, tá caseiro, tá comendo bem, jantando, almoçando. Então, automaticamente, ele engordou e elas me culpam por isso. A família dele me culpa por isso. Como se eu controlasse a boca do querido. E por diversas vezes eu falei, gente, eu casei, eu não pari um filho. Ele não nasceu da minha rã pimenta, não. E vocês acham que a culpa é minha. Só que até aí tudo ótimo, eu tento ignorar. E aí veio o querido Natal do ano passado. Fofoquinha de Natal, que é pra dar uma animada no Natal de vocês. Resolvemos fazer o Natal na casa de um dos irmãos do querido. E aí eu fui, porque como eu tenho minha família, ele tem a família dele, a gente sempre combina assim. Um Natal com a família dele, um Natal com a minha família. Um ano novo com a família dele, um ano novo com a minha família. E aí foi o Natal com a família dele. Chegando lá, gente, foi tudo bem e tal. A gente ia fazer inimigo oculto. Porque aquilo ali não era amigo oculto. Chegamos, conversamos, fizemos churrasquinho, tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí, deu meia-noite, trocamos os inimigos ocultos, né? Os queridos inimigos ocultos e fomos ceiar. Ceiar, querido, ceiar. Eu estava ali sentada na mesa, linda e bela. Tava todo mundo, gente. Devia ter mais ou menos umas 30 cabeças ali na família. E eu ali comendo meu peru, linda e bela. Quando não sei quem falou, eu não vou comer muito porque eu não quero engordar. E aí a querida da senhora, sentada de frente pra mim, vira e fala assim, eu não sei por que os meus netos só arrumam mulheres gordas. Eu não sei o que acontece com eles, que eles só gostam de mulheres gordas. Eu comendo meu peru na hora, parei, olhei bem pra cara dela assim, olhei no fundo dos olhos dela, veio da minha alma e falei a seguinte frase. Vou te comentar pra parte que eu estava blogueira. Feliz Natal! Olha, gente, que Deus me perdoe, que menino Jesus me perdoe. Mas eu larguei o meu peru, que eu tava comendo meu peru, meu frango, mas sei lá que meu chefe, sei lá o que era aquilo. Eu larguei assim no prato. Olhei bem pra face dela e falei assim, é porque a nossa rã-pimenta é grande. Só que eu não usei a palavra rã-pimenta, eu usei outra palavra. É grande, é gorda, sabe? É carnuda, enorme, é desse tamanho aqui. Aí quando eles abrem a perna, tá lá aquele negócio desse tamanho aqui. É por isso que eles gostam. Que a nossa rã-pimenta é enorme, é gorda, é grande. Porque eu sou gorda. Eu posso ser gorda. Mas o meu marido nunca foi procurar outra na rua igual o que o marido fez. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Porque o marido dela largou ela pra outra, né? Querido, depois ela ficou velha, largou ela pra outra. E aí é aquela situação, né, gente? Que já diz nossa querida Isabela, me magoa que eu te magoo de volta. Me traumatiza que eu te traumatizo de volta. Pois bem, família, na frente de todo mundo, na ceia de 100 anos, comemorando o aniversário do menino Jesus, eu falei. Você fala o que você quer, você escuta o que você não quer. Gente, a mulher engasgou, a senhora de Jesus engasgou com o frango que ela tava, eu falei, querida, saúde. Voltei a comer o meu frango, linda e bela. Aí ela fez o quê? Ela olhou pra cara do neto dela, que no caso era o meu marido. E aí ele fez isso daqui, ó. Ué, vó, você fala o que quer, você escuta o que não quer. Você falou de uma forma tão natural, como se fosse assim, não fosse ofensivo, que ela tinha respondido na mesma moeda. E, gente, e fora isso, ele ficou calado. Sabe por quê? Porque meu marido, ele me conhece. Ele sabe como é que eu sou. Ele sabe que a abençoada tá errada. Ele sabe que eu já engoli muita coisa. Mas ela é falta de respeito, ela é idosa. E o meu respeito? Eu não tenho respeito. Ninguém me respeita. Não. Quer respeito, você dê respeito. Porque se você não der respeito, você vai ser tratado igualmente sem respeito. Ficou aquele clima, eu voltei a comer como se nada tivesse acontecendo. Aí o irmão dele falou, quem quer refrigerante? E aí voltou ali todo mundo a cear, ela ficou me encarando assim, e eu encarando ela de volta. Linda e bela que eu tava cagando e andando. O meu marido ficou calado porque ele me conhece, ele sabe que se ele falasse alguma coisa, a avó dele estando errada, ia faltar a toba pra eu mandar ele tomar. E foi isso, ceiei, a gente foi pra casa, ela nunca mais falou uma gracinha pra mim. Porque toda gracinha que ela fala, eu respondo. Vai falar o que quer pra família dela. Vai falar o que quer pras pessoas que não têm intimidade pra ela. Pra mim, não. Eu não deito pra minha família. Eu vou deitar pra família dele. Meu dedinho tortinho. Não vou. Falou, tá escutando também. Feliz Natal. Merry Christmas. Tia Cleide falou que não ia passar o Natal na nossa casa porque estava brigada com um familiar. Só que Natal, que véspera de todo mundo fazer reconciliação. Deu uma ideia ali na minha avó que ela juntou todo mundo e resolveu ir pra casa da tia Cleide pra poder fazer uma surpresa pra ela de Merry Christmas. Mas parece que o peru que a tia Cleide estava preparando era outro, queridos.
Teve muita surpresa nessa noite natalina. Na minha família, a minha avó, ela nunca fez muita questão de muita coisa, sabe? Mas o Natal, pra ela, era importante. Era a única data comemorativa que ela queria todo mundo lá. Podia morar no Cafundel do Juna. Dava teus pulos e ia pra casa de vovó. E aí tia Cleide, em pleno dia 23, quase dia 24, véspera de Natal, manda uma mensagem no grupo de família dizendo que... grupo de família, tá? Que ela não iria passar o Natal com a gente devido às confusões que ela tinha tido com o meu tio, gente, em 1900 e bolinha. Só que olha só, a gente achou estranho porque tia Cleide já tinha brigado com esse tio há mais ou menos uns 3 anos. E aí, esse Natal, ela resolveu não comparecer por conta dele, sendo que os outros 2, ela compareceu e ignorou ele. Então a gente achou meio estranho, porque a família toda podia estar brigada, tava todo mundo lá, um olhando pra cara do outro, cheio de ranço, mas tava todo mundo lá. E aí que foi um bafafá no grupo de família, minha avó reclamando pra caramba, e não sei o que lá, ficou extremamente chateada, ela falou que não ia, queria ficar em casa. Só que essa minha tia era solteirona, então tipo assim, se ela não fosse, ela literalmente iria ficar em casa, sozinha na casa dela enorme. E aí a minha avó, super antenada, minha avó é super moderna, fez um segundo grupo e falou que ela devia estar magoada, que Natal não era data pro povo ficar brigada, que tinha que fazer as pazes e que nós iríamos fazer uma surpresa. Decidimos todo mundo que cada um ia levar, mas em vez de ir pra casa de vovó, foi todo mundo pra casa de tia Cleide. Galera, bateu 7 horas da noite, chegou todo mundo lá na casa da tia Cleide. Combinamos mais ou menos umas 6h30, ficamos lá assim na porta da casa dela até umas 7 horas, chegou todo mundo, tinha tipo assim umas 20 pessoas da minha família. E aí quando deu 7h15, a minha avó tocou a campainha pra poder fazer Jingle Bell surpresa. Gente, quando a tia Cleide abriu a porta, gente, vocês não tem noção não. Curte, comenta pra parte 2 pra ajudar a blogueira. A minha avó tocou a campainha, tava aquela fileira atrás dela, dos filhos, dos netos, tataranetos, sei o que, todo mundo, cada um com uma bandejinha na mão pra poder levar a comida pra ceia de Natal. Gente, a gente só escuta uma voz assim, pode deixar que eu vou abrir, que deve ser o pavê ou pra comer. Era pra ver a situação toda. A gente escutou a voz de um homem, foi. Só que assim, na hora que a gente escutou a voz desse homem, todo mundo arregalou os olhos assim, ó. Gente, me abre a porta o ex-marido da minha tia Sofia. Tia Sofia que tinha separado, tinha 2 semanas, porque o marido tinha largado ela pra poder ficar com outra. O marido dela simplesmente um belo dia chegou do trabalho, lindo e belo, e falou assim, olha só, não gosto mais de você, quero ficar com outra pessoa, estou terminando com você. Foi embora. 3 filhos com a tia Sofia, casado com ela há 10 anos, simplesmente se separou assim, véspera de Natal, sem mais nem menos. Só que a minha tia tinha uma coisa aqui na carinha dela que se chamava vergonha. Ela falou, vai com Deus, Jurandir, que o cão te carregue. Só que ela não esperava a tamanha traição da própria irmã dela, né? E aí minha tia não quis passar o Natal com a gente, do nada. A minha avó quis fazer uma surprise, e quando a gente chegou lá, quem que teve a surprise? A gente. Gente, ele tava só de shortinho, sabe? Todo assim, à vontade em casa. Quando ele abriu a porta, ele ficou num choque tão grande que ele ficou paralisado olhando pra cara de todo mundo olhando pra cara dele, cada um, aí pasmem, cada um com uma bandejinha. A minha tia viu que ele ficou em puro silêncio e falou, quem é Rodolfo? Quem é Rodolfo? Veio a tia Cleide atrás dele. Quando ela parou, que ela viu aquela turma assim, inclusive a ex-mulher dele, gente, ela olhou assim, que ela não acreditou. E a minha tia Sofia tava segurando o quê? O Chester. A minha tia Sofia largou o Chester no meio, no chão, assim, e saiu entrando na casa, saiu estapeando os dois e bate daqui. Eu não acredito, então era com ela que você tá pra me traindo, minha própria irmã, que não sei o quê. E a minha avó começou a passar mal, infarto daqui, meu tio ligando pra ambulância pra poder acudir minha avó. Todo mundo largou a comida no chão, jogaram, botaram com cuidadinho pra ver se sobrava alguma coisa e foram acudir tia Cleide com tia Sofia, que tava brigando com o Rodolfo, e virou aquela confusão. Gente, eu fiquei parada, sentada, segurando o pudim. Porque sentei assim no cantinho e fiquei com o meu pudim, olhando a situação. Quebrou. Foi grita, não sei o que. A ambulância chegou pra acudir minha avó. Tradução, passou todo mundo no hospital com a minha avó em observação, que ela quase que infartou. A tia Cleide e o tio Ronaldo estavam juntos. Minha tia Sofia descobriu, ficou todo mundo chocado. A surpresa quem teve foi a gente. Acabou com o Natal. Minha avó teve alta, foi todo mundo pra casa. Merry Christmas, gente. Acabou o Natal. Obrigada, hein, tia Cleide. No dia que eu me mudei pra uma cidade pequena com as minhas 2 filhas, um senhorzinho chegou na porta da minha casa e falou assim, está chegando o dia. E saiu. Só que eu achei que era coisa de gente meio desequilibrada. Só que isso tornou um problema.
Eu precisava recomeçar. Nesse relato nós somos um macho. Eu precisava recomeçar. Tinha mais ou menos 1 ano que a minha esposa havia falecido no parto da minha mais nova. Nós tínhamos 2 filhas e morávamos em uma cidade bem grande. Só que na minha cidade, no meu bairro, todo mundo conhecia a gente e eu não aguentava mais viver lá. Muito por conta das lembranças, mas porque também as pessoas me paravam o tempo todo para dizer que lamentava, perguntar como é que tava. E eu tinha que falar sobre isso o tempo todo e eu precisava recomeçar. Meu irmão teve uma época que ele também precisou recomeçar e se mudou para uma cidade bem pequena. E aí ele precisou recomeçar de novo porque ele foi morar fora. E aí ele falou pra mim que essa cidade era muito boa, né? Era muito bom de se morar, ninguém perturbava ninguém, era uma cidadezinha pequena, era no interior de Minas Gerais e não sei o quê. E que era pra eu poder ver se eu não tinha uma casa lá, eu tinha um dinheirinho guardado e vi que tinha uma casa vendendo. Pois bem, comprei a casa, pedi ali a minha demissão, consegui fazer um acordo, então recebi um bom dinheiro, dava pra eu segurar um bom tempo e fui com as minhas 2 filhas morar nessa cidade pequena. Já no primeiro dia, isso porque meu irmão falou que era uma cidade tranquila. No primeiro dia que eu tava ali fazendo as mudanças, caminhão parado, a gente tirando, minhas filhas me ajudando, me para um senhor no meu portão, o portãozinho assim tava aberto, encostou, olhou na minha cara, me chamou, foi psiu, me chamou no dedinho, falou psiu. Eu já olhei assim, ele falou assim, tá chegando o dia. Eu falei, oi, boa tarde pro senhor também, que dia? E saiu. Saiu, não me respondeu que dia, só que eu falei assim, gente, cidade pequena, tem essas pessoas que falam nada com nada, ainda mais quando é cidade pequena, assim, que com pessoas muito idosas, né, que não fala nada, deixei pra lá, só que isso virou um problema, porque esse senhorzinho passou aí basicamente todos os dias na porta da minha casa, no portão da minha casa, falar que o dia tava chegando. E ele só falava isso, o dia tava chegando e saía. Todas as vezes que eu perguntava que dia que era esse, ele nunca me respondia. E todas as vezes que eu perguntava pra alguém sobre esse senhorzinho, assim, na cidade, falava, ah, não liga pra ele não, ele é meio doido mesmo. Até que um belo dia eu estava saindo pra trabalhar, quando eu saí no portão, como todo dia batendo ponto ali comigo, tava o senhorzinho. Só que olhou pra minha cara e falou, o dia chegou. E aí, gente, vocês não têm uma noção do que aquele velho queria. Curte, comenta bastante pra ajudar a blogueira. Quando eu saí, que ele tava no meu portão, eu achei que seria mais um dia do dia estava chegando. Só que, gente, ele era um senhor, eu ia fazer o quê? Eu ia correr, ele ia a bufetada? E aí, só que desse dia foi diferente. Porque eu cheguei e ele falou, o dia chegou. Aí eu já fiquei feliz, né? O dia chegou, porque eu não aguentava mais, o dia tava chegando. Eu cruzei os braços e esperei. Eu falei, pois bem, senhor, o que chegou hoje, o dia que chegou? Ele olhou na minha cara e falou, eu quero a mais velha. Eu falei, ele não tá falando das minhas filhas, não é possível. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, serinho, tá? Na seriedade. Se eu tiver que escolher a mais nova, eu vou ter que esperar muito tempo ela crescer. Então eu prefiro a mais velha. A mais velha tinha 10 anos, minha filha tinha 10 anos. Então eu prefiro a mais velha, que eu vou ter que esperar aí no máximo uns 5 anos, porque com 15 anos já tá bom. Aí eu já comecei a ficar nervosa. Eu falei, meu senhor, em nome de Jesus, olha, se levantar o braço, Jesus leva. O que o senhor tá falando? Pelo amor de Deus, que é pra eu não perder as minhas estribeiras e não cometer aqui um... Ele falou assim, olha, aí nessa casa onde você morava um senhor, né? Bem senhorzinho, e ele era o curandeiro da cidade. E esse senhorzinho que era curandeiro também lia o futuro em cartas, coisas assim do tipo. E que ele tinha ido lá num momento dele de solidão pra poder perguntar se ele não queria arrumar alguém. Ele disse que nunca tinha se casado, que não sei o que falando, tá, gente? Era tipo assim, 6 horas da manhã, eu atrasado pra poder trabalhar no portão, discutindo com o senhorzinho sobre o curandeiro que morava na minha casa. E aí ele falou que esse senhorzinho disse que futuramente um casal, falou um casal, eu era solteiro, um casal iria se mudar para aquela casa e que levaria 2 meninas e que uma dessas meninas seria por direito dele. Que quando fizesse 6 meses após a mudança desse casal, e já tinha realmente 6 meses que eu tava lá, ele poderia lá reivindicar a que ele escolhesse, que a que ele escolhesse seria dele e que ele poderia levar pra casa até ela completar a idade e ele poderia se casar com ela e ela seria a esposa dele. E ele acreditou e pagou por isso. E aí ele disse que tinha chegado o dia e que ele tinha ido lá pra poder buscar minha filha mais velha. Gente, olha, que Deus me perdoe, mas eu só olhei bem pra cara dele e falei bem baixinho assim, olha, eu vou te dar uma oportunidade do senhor ir embora sem um molho roxo, sem eu ter que agredi-lo. Se o senhor não for embora, eu vou perder minhas estribeiras e vou esquecer a idade que vos tem, que se fazer assim, Jesus te leva, e vou te agredir. Falei pra ele, nunca mais volta na porta da minha casa. Porque se o senhor voltar aqui amanhã eu te dou uma peia. O remédio pra um doido é um doido e meio. Ele não acreditava na profecia. Você acreditava? Na profecia ia ser minha mão na cara dele. Fui na delegacia.
delegacia da cidade, expliquei o que tá acontecendo e tal. Eles falaram que ia lá, que ia conversar com ele, que era um senhorzinho meio desequilibrado. E eu falei, olha, não me responsabilizo por mim. Se ele chegar na minha casa amanhã, ele vai tomar uma peia. Só que aí ele não acreditava tanto assim na profecia, não. Porque no dia seguinte ele não apareceu lá. Nunca mais eu vi esse senhor. Desabafos de uma filha adotada. Eu descobri que a minha mãe não cobra para olhar o filho da minha irmã, só que ela cobra para olhar o meu filho. Eu vou resumir a história desde o início para ficar mais fácil de vocês entenderem. O sonho dos meus pais sempre foi ter filhos. Porém, na época, eles não estavam conseguindo engravidar. Então, eles me adotaram. E depois de 1 ano da minha adoção, a minha mãe acabou engravidando também de uma menina. No caso, a minha irmã. E assim, eu nunca havia sentido diferença, muito pelo contrário. O nosso tratamento era o mesmo. Tudo que os meus pais faziam para uma, eles faziam para outra. Só que isso foi até a adolescência. Na adolescência, eu comecei a sentir uma pequena diferença. A minha mãe, ela implicava muito comigo, mas assim, tudo que eu ia fazer, ela implicava. E a minha irmã, tudo que ela ia fazer, se fizesse certo, se fizesse errado, nunca dava problema para ela. Na escola, quando eu tirava notas baixas, eu ficava dias e dias de castigo. E a minha irmã, não. Quando eu falava que eu tava com vontade de comer algo, os meus pais meio que ignoravam. E quando se tratava da minha irmã, eles faziam na hora. Isso entre muitas outras coisas, tá? Só que às vezes eu achava que isso era coisa da minha cabeça. Eu pensava que eu tava vendo tipo coisa onde não existia. O tempo passou, terminamos a escola, até que eu comecei a namorar. E meses depois a minha irmã também começou a namorar. Eu me casei e logo em seguida a minha irmã também se casou. Anos depois eu engravidei, parte 2. Anos depois eu engravidei e 3 meses depois a minha irmã também descobriu que estava grávida. E assim, gente, foi uma verdadeira festa. A gente se sentiu tão abençoado por esse presente. O tempo passou, as crianças nasceram e no meu resguardo a minha mãe não ficou comigo, mas com a minha irmã a minha mãe ficou. Claro que eu fiquei muito chateada, só que eu não falei nada, eu guardei aquilo pra mim. Afinal, eu já tinha sido adotada, então eu não podia exigir muito. O tempo passou, meu filho completou 3 anos e eu voltei a trabalhar. E quando eu voltei a trabalhar, eu fui conversar com a minha mãe e eu perguntei se ela poderia ficar, né, a olhar o meu filho. E ela disse que sim. Porém, ela cobraria tanto, né, um valor X para olhar. Eu confesso que eu não esperava aquilo, mas eu paguei tranquilamente porque eu prefiro 1000 vezes pagar minha mãe do que pagar um desconhecido para olhar o meu filho. E 1 mês depois, a minha irmã também voltou a trabalhar e deixou o filho dela com a minha mãe. Até que se passou um tempo e esses dias eu passei mal no trabalho e eu fui embora, só que eu fui para casa da minha mãe. E eu fui sem avisar. E assim que eu cheguei na casa da minha mãe, eu vi o carro da minha irmã parado lá na frente, ou seja, ela estava lá também. Como o portão estava aberto, eu entrei sem chamar. E assim que eu estava entrando, eu ouvi a minha mãe dizendo para minha irmã que ela só estava cobrando de mim para olhar o meu filho porque o meu filho era terrível e o filho da minha irmã era muito bonzinho. Quando eu ouvi aquilo, eu não sei nem explicar para vocês o que eu senti, uma raiva tão grande, porque quem conhece sabe que é totalmente ao contrário. O meu filho não é terrível, terrível é o filho da minha irmã e todo mundo que conhece sabe. Aproveitei que ninguém tinha me visto e fui embora. Cheguei em casa, chorei tudo o que eu tinha pra chorar, coloquei tudo pra fora, esperei passar o vermelho do meu rosto e voltei pra casa da minha mãe pra buscar o meu filho. E eu fui como se nada tivesse acontecido. Cheguei, falei pra minha mãe que não tava muito legal, então peguei o meu filho e já fui embora. Mas resumindo, eu estou pensando seriamente em sair do trabalho pra poder ficar de novo com meu filho. Meu marido, ele super me apoia, ele acha que se eu tiver que sair eu saio, se eu não tiver que sair eu não saio. Ele também ficou muito chateado com o que aconteceu em relação à minha mãe. Ultimamente eu deixo meu filho na casa da minha mãe e eu vou embora chorando, porque eu tô sentindo que o meu filho tá atrapalhando ali. E eu não quero que o meu filho sinta isso, eu não quero que o meu filho sinta a diferença de ninguém, porque ele não precisa disso. E por outro lado, eu também não tenho coragem de contar pra minha mãe o que eu ouvi. Porque como eu já citei, eu sinto que eles já fizeram muito por mim me adotando, sabe? E eu não sei mais o que fazer, não sinto mais vontade de frequentar a casa da minha mãe, tanto que eu parei, eu nem vou muito mais lá. E eles nem sequer perguntam o porquê que eu parei de ir lá. Eles nunca perguntaram, sendo que a minha irmã, se ela ficar um dia sem ir lá, eles já ligam, já vão na casa dela. Na verdade, a minha vontade é de nunca mais ir na casa deles. Só que eu também não posso fazer isso, porque eu estarei sendo muito injusta.
A única coisa que eu sei é que esse sentimento tá doendo tanto. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu, que cheguei na casa do meu boy e peguei 2 travesseiros atrás da cama dele. Ah, mas você vai encanar com isso? Claro que eu vou, afinal, a gente sabe muito bem pra que serve, né? Eu vou contar uma história agora e eu quero muito, muito mesmo a opinião de vocês. Eu ficava com uma pessoa fazia 5 meses já. Só que essa pessoa aprontou demais comigo. Então eu parei de ficar com ele. E quando eu parei de ficar com essa pessoa, um dos amigos dessa pessoa começou a se aproximar de mim. E eu acabei ficando com esse amigo. E tipo assim, a gente ficava sem compromisso. Na verdade, a gente nunca nem chegou a tocar em assunto de relacionamento sério, nada. Até que um certo dia, a gente foi pra um rolê e esse menino que eu estava ficando, ele ficou com muitos ciúmes de uma situação que aconteceu lá. Nisso, ele veio me cobrar, porque ele não gostou da situação. Então eu falei pra ele que pra ele cobrar algo de mim, ele teria que colocar uma aliança no meu dedo. Foi quando, pra minha surpresa, ele olhou pra mim e disse que tava gostando demais de mim e que ele queria namorar comigo. Me pediu em namoro e eu aceitei. Beleza. Até que um dia ele me chamou pra dormir na casa dele. E na casa dele morava somente ele e o pai dele. Tipo assim, o pai dele era uma pessoa legal, só que ele é muito sério. As únicas palavras que ele falava comigo era oi e tchau. Enfim, até que de noite, eu e o meu namorado, nós fomos brincar. Parte 2. Até que de noite, né, na hora de deitar, eu e meu namorado, nós fomos brincar. E ali no meio do vucu-vucu, eu até percebi que a cama tava batendo bastante na parede, só que eu não falei nada. Então, o meu namorado, ele parou e colocou os 2 travesseiros atrás, assim, da cama. E ali eu entendi pra que servia realmente, entendeu? E o quarto do pai dele ficava bem do lado, então não tinha como fazer barulho. Até aí, beleza. Depois terminamos, né, deitamos pra dormir e no dia seguinte eu fui embora. Passou uns dias, até que esses dias era num sábado e a família do meu namorado vieram de fora para poder passear na casa dele. E ele me chamou para ir até a casa dele porque a família dele queria me conhecer. E eu fui, chegando lá, conheci todo mundo, pessoal, muito gente boa, sentei lá na cozinha com eles para tomar um café. Conversamos bastante até que eu levantei para ir ao banheiro. E como eu tinha costume de ir somente na suíte, né, do meu namorado, então eu fui direto lá. Eu nem entrei no outro banheiro, eu já fui direto pro quarto do meu namorado. E quando eu entrei no quarto, gente, a primeira coisa, parece até uma coisa, tinha um monte de coisa pra eu olhar, mas a primeira coisa que eu bati o olho e vi foi os 2 travesseiros atrás da porta. Claro que eu surtei, porque fazia um tempo já que eu não dormia na casa dele. E na mesma hora já fui, chamei ele e perguntei pra ele o que era aquilo. E ele todo vermelho, ele olhou pra mim, sabe o que ele disse? Ele disse que ele esqueceu de tirar desde o dia que eu dormi lá. Então eu comecei a rir, porque óbvio que era mentira. Uma que já fazia mais de um mês que eu já tinha dormido lá. E outra, tem a moça que limpa a casa deles toda semana. Vocês acham que ela ia limpar o quarto dele e ela não ia puxar a cama, ela não ia fazer nada? Foi então que ali a minha ficha meio que caiu, eu sentei na cama e eu comecei a chorar. E enquanto eu chorava, eu falava pra ele, poxa, cara, por que você fez isso comigo? Até que ele ajoelhou, ele olhou pra mim, ele jurou pela avó dele, presta atenção, pela avó dele que já é falecida, que ele nunca me traiu, que ele não tinha feito aquilo e pediu pra eu acreditar nele porque ele tava falando a verdade. Ele falou que jamais me trairia porque ele me ama muito. E eu, tipo, por gostar muito dele, eu acabei perdoando. Só que desde então, a minha mente, ela não tem paz. Algo dentro de mim fica dizendo que ele errou. Só que por outro lado, ele jura que não e eu também não tenho provas. E, manas, eu tô tão perdida. Mas a pergunta que não quer calar, vocês acreditam nele? Se fosse vocês acreditariam? Ai, gente, o que eu faço? Ai, como eu odeio gostar de homem. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!
O dia que eu descobri que o meu príncipe encantado não era tão príncipe assim. Eu sempre tive muita vergonha dessa história. Então, por conta disso, eu nunca compartilhei toda a verdade nem com a minha família. Depois de tudo o que aconteceu, eu optei por guardar tudo pra mim. E a única pessoa que sabe de toda a verdade e que sabe realmente de tudo o que aconteceu é a minha terapeuta. Mas hoje eu criei coragem e eu decidi compartilhar com vocês. O meu relacionamento, ele durou 5 anos no total. 2 anos e 3 meses de namoro e 2 anos e uns quebradinhos de casamento. Eu conheci essa pessoa através de uma amiga e ele era mais velho que eu. Ele era incrível, ele era inteligente, muito educado, muito brincalhão e o melhor de tudo é que ele me respeitava demais. A gente passou meses e meses conversando sem rolar assim nada. E tipo assim, ele não tinha beleza, mas ele tinha um charme, sabe? Um charme que não tinha como resistir. Só que lá no fundo, eu achava que um cara como ele, vivido, né, e tudo mais, experiente, eu achava que jamais ele nunca olharia pra mim, uma menina de 17 anos. Eu tinha 17 anos e ele tinha 32. E nessa de conversar, acabou que viramos amigos. Foi então que a gente descobriu que o nosso aniversário era bem próximo. Ele fazia aniversário 3 dias depois de mim. Parte 2. Então, quando ele descobriu a data do meu aniversário, ele me pediu em namoro como um presente de aniversário. E claro que eu aceitei assim logo de cara. Gente, eu tava bem encantada por ele. Os meus pais, no início, eles não aceitaram muito por conta, né, da idade. Só que como eu tinha acabado de completar 18 anos, eles meio que aceitaram. O nosso namoro, gente, era perfeito, de verdade. A gente saía muito, a gente curtia muito. Todos os meus sonhos que eu tinha vontade de realizar, ele fazia questão de realizar pra mim. Inclusive, eu perdi a minha virgindade com ele. Então, assim, era sexo o tempo todo. Eu literalmente estava vivendo um conto de fadas. Até que 6 meses depois, eu comecei a trabalhar numa firma. E nessa firma, eu fiz muita amizade com o meu chefe. E eu e esse meu chefe, nós viramos assim, amigos mesmo, parceiro, tipo, tudo que ele fazia ele me contava, quando ele saía com alguma menina ele me contava, e eu também me sentia à vontade de contar pra ele algumas coisas do meu casamento. Do meu casamento não, do meu namoro. Porém, toda vez que eu comentava algo do meu namorado pro meu chefe, o meu chefe olhava pra mim e falava assim pra mim, abre o olho, porque o seu namorado gosta da mesma fruta que você, toda vez. E detalhe, gente, por eu ter o corpo, tipo, bonito, esse meu namorado, ele vivia comprando roupas mega sensuais e ele fazia eu usar. Parte 3. Ele fez eu colocar piercing no umbigo, nos seios. Quando a gente ia sair pra algum rolê, ele fazia questão de escolher a minha roupa. Ele não deixava eu escolher. Quem escolhia era sempre ele. Ele sempre falava assim, não, coloca essa saia aqui porque essa saia deixa sua bunda maior, coloca essa blusa porque essa blusa sobe teu peito. E quando eu comentava isso com o meu chefe sempre brincava e falava assim, claro que ele faz você usar, ele não pode usar, então ele faz você usar. Só que essas piadinhas do meu chefe chegou num ponto que começou a me incomodar ao ponto de, tipo assim, eu pedir as contas do trabalho. Como eu também já estava bastante encanada, cheguei no meu namorado, coloquei ele contra a parede e falei pra ele, e aí, eu quero que você seja sincero comigo, você é gay? E ele respondeu que não, que jamais, que o negócio dele era a mulher. E ali mesmo, naquele momento, ele já me deu um chá daqueles bem dados, acho que pra provar mesmo que ele gostava de mulher. E eu acreditei. Quando do nada, mas assim, do nada, esse homem me pediu em casamento. E claro que eu aceitei. Vocês acham que eu ia falar não pra um príncipe encantado? Até que a gente se casou e foi aí que tudo mudou. Ele saiu da empresa de onde ele trabalhava e abriu um negócio próprio para ele. E desde então, ele passou a viver na empresa dele. E foi aí que ele começou a reclamar do meu corpo, dizendo que eu estava muito gorda, eu pesava 56 quilos. Toda vez que ele me via comendo, ele olhava para mim e falava assim, para de comer, dona Orca.
E na mesma hora eu parava de comer. Pra vocês terem noção, eu cheguei num ponto de comer escondido dele. Então, de tanto ele reclamar, por ele, eu comecei a fazer academia. Só que toda vez que eu ia procurar ele olhava pra mim e falava que ele não queria nada comigo porque eu estava muito gorda. Quando eu chamava ele pra gente sair, dar um rolê, ele falava que jamais, ele não ia andar com uma orca na rua porque ele tinha vergonha. E cada vez mais ele ia se distanciando. Quando ele não estava na empresa, ele estava jogando. Até que um dia eu comentei com ele sobre o desejo de ser mãe, porque eu sempre tive um sonho de ser mãe. E ele disse que não, que jamais, que eu não poderia engravidar, porque pensou que se eu já era enorme, se eu engravidasse eu ia ficar maior ainda. E que pra ele eu teria que ser mulher bonita, porque ele só namorava com mulher bonita. E pensa num cabra feio. Até que eu comecei a trabalhar numa outra empresa e o meu horário não batia com o horário do meu marido. A gente passou 1 ano sem transar. E nesse tempo todo eu procurando vestígio de traição, alguma coisa do tipo, e eu não encontrava nada. Até que um certo dia eu decidi sair com uma amiga e começamos a sair para rolê, barzinhos. Eu vou falar sobre um assunto aqui agora que eu nunca falei tão abertamente assim sobre esse assunto com ninguém. Mas ultimamente eu tô sentindo uma necessidade de colocar tudo isso pra fora, sabe? Eu estraguei o casamento da minha prima por pura inveja. Eu e essa minha prima, nós temos a mesma idade. Na verdade, a gente tem 1 semana de diferença. E as nossas mães, elas são irmãs. Só que a minha tia, ela sempre foi muito diferente. A minha tia, ela sempre foi daquelas mães que ela ouve a filha, ela respeita as vontades, né, as escolhas da filha. E a minha mãe, ela sempre me tratou como se eu não tivesse sentimentos. Tanto que a minha mãe, ela mandou em mim, nas minhas vontades, nas minhas decisões, a vida inteira. E por conta disso, a minha prima, ela sempre foi a mais descolada, sempre teve bastante amigos. Ela saía pro shopping com os amigos, ela saía pra sorveteria com amigos. Enquanto eu não podia nem ir na casa de nenhum amigo fazer trabalho de escola. E na escola, eu praticamente também vivia sozinha. Até que o tempo foi passando, essa minha prima terminou a escola, foi para a faculdade. Eu terminei a escola e não fui para a faculdade. Naquela época, a minha mãe pediu para eu trabalhar em vez de fazer a faculdade e que mais tarde, quando eu pudesse, eu faria. E o meu pai, para ajudar, ele foi embora de casa. Então aí que eu precisei mesmo ajudar minha mãe, fui trabalhar. Ou seja, enquanto eu trabalhava, a minha prima apenas fazia faculdade e vivia a vida dela. E sim, quando eu vi aquilo, me dava uma raiva assim terrível. Eu tinha raiva da situação, daquela situação. Enfim, um certo dia eu fui para um rolê com uma amiga minha e nesse rolê eu conheci um menino. Mas esse menino, ele era muito boyzinho e pra mim, nunca, nem nos meus sonhos, ele me notaria. Então, continuei ali no meu canto, quietinha, até que esse menino me enviou um bilhete perguntando se ele podia me pagar uma bebida. E eu aceitei. Nisso, ele mesmo trouxe a bebida e ficamos ali no cantinho, só eu e ele, bebendo, conversando. E papo vai, papo vem, ele descobriu que eu era prima dessa minha prima. E aí ele começou a dizer que, nossa, bem legal saber que vocês são parentes e tal, gosto muito da sua prima, ela é muito gente boa. Tá bom, até aí tá bom. Naquele dia, nós ficamos e desde então nós começamos a ficar. Na verdade, nós ficamos até o dia que essa minha prima colocou o silicone. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, nós começamos a ficar até o dia que a minha prima colocou o silicone. Quase todo mundo que já era louco, na minha prima ficou mais louco ainda, e quem não era passou a ser. Depois disso, o boy começou a ficar super estranho comigo, até que um dia ele chegou em mim e disse que era melhor a gente parar por ali, que não era melhor a gente ficar mais. Tá bom. E assim, ele não me deu motivos, ele não me deu nada, mas fazer o quê, né? Tive que aceitar. E meses depois, quem que me aparece namorando esse boy? A minha prima. Gente do céu, eu queria soltar uma bomba naquela cidade, eu queria matar todo mundo. Pensa num ódio, mas um ódio, eu queria poder expressar o ódio. Tá bom, passou 2 anos e eles decidiram se casar e eu fui convidada, claro.
E só pra deixar bem claro, nesses 2 anos eu não superei, tá? Eu guardei aquele rancor tão bem guardado que eu não conseguia desapegar, superar. Até que no dia do casamento, eu acordei 6 horas da manhã e eu comecei a beber. Eu bebi com tanta força, com tanta vontade, e o casamento deles era 4 horas da tarde. E eu lembro que eu cheguei no casamento da minha prima muito, mas assim, muito bêbada. E minha mãe o tempo todo morrendo de vergonha de mim. E enquanto aquele casamento rolava, de tão bêbada que eu estava, porque por mim eu saía metendo a mão na cara de todo mundo que tava ali, mas como eu não podia fazer isso, o que eu fazia? Eu tava tão bêbada, tão louca, que enquanto acontecia o casamento, eu ficava rindo, dando gargalhada super alto, eu gritava, eu xingava os noivos, tudo isso no casamento. Até que eu fui expulsa do casamento. Então o que eu fiz? Eu saí e já fui pra festa. E no meio da festa, enquanto o som rolava ali, eu aproveitei que o cara que mexia com os microfones saiu e deixou os microfones sozinho. Eu lembro que eu peguei aquele microfone e eu comecei a falar tudo o que eu tinha vontade. Eu falei pra minha prima que eu odiava ela por tudo que ela já tinha me feito passar. Falei pra ele que ele era um bosta porque ele terminou comigo só pra ficar com a minha prima, só porque ela tinha colocado silicone. E eu ainda falei pra ele que ele era corno porque a minha prima tinha traído ele com o ex dela. E tinha mesmo, eu só não tinha provas. Resumindo, expulsa da festa também. Eu sei que depois daquele dia, eu nunca mais tive coragem de ver minha família. Eu fui embora pra casa do meu pai, que ficava bem longe daquela cidade. Nem com minha mãe eu falo muito, eu falo bem pouco, porque quando tudo isso aconteceu, ela falou que eu morri pra ela, então eu respeito, né? Isso já tem um tempo, mas assim, graças a Deus, hoje, parando assim, analisando, eu consigo olhar pra trás e eu consigo me arrepender verdadeiramente. Hoje eu vejo o quanto eu fui errada, o quanto eu fui invejosa, mas assim, graças a Deus, hoje eu não sinto mais nada, nada mesmo. Hoje eu faço a minha faculdade, eu tenho uma pessoa assim incrível na minha vida, hoje eu namoro, sou extremamente feliz com essa pessoa, tenho meu trabalho que eu também amo. E ao meu ver, eu acho que era disso que eu precisava me encontrar na vida, sabe? Sobre a minha prima, nunca tentei conversar com ela, mas quem sabe um dia dá certo, né? Quem sabe esse vídeo chega nela e a gente consegue ter uma conversa e que eu consiga pedir perdão pra ela e pra todo mundo por tudo que um dia eu fiz. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!